Bom dia, Pai Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo, aleluia, em Números, capítulo 20. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e toda cilada. Acampa teus anjos ao nosso redor. Pai, que todo mal enviado seja transformado em bênção em nome de Jesus. Pai, que os seus anjos possam estar na vida de cada irmão, de cada irmã, cuidando e zelando deles. Que o teu favor seja conosco no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Em Números capítulo 20 diz assim: chegando toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo se acampou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e foi ali sepultada. E como não havia água para a congregação, ajuntaram-se então contra Arão e Moisés e Arão. Veja, aqui fala da palavra, o nome Cádiz, né? Que é o deserto de Cádiz, aonde eles se acamparam, aonde eles ficaram. E se diz, estudiosos, né, que esse lugar era fértil até, porque esse povo de Deus ficou por um longo tempo estacionado ali, né? E só que nesse tempo, Deus, ele não permitiu, né, essa terra estar assim fértil. Ela estava como em seca. E eles estavam em Cádiz. E o que eles fizeram quando viram que não tinha água? Foram murmurar contra Moisés e contra Arão. Eles não entendiam que era o próprio Deus permitindo eles passar por tudo aquilo. E eles tinham que achar um culpado. Eles tinham que achar alguém para culpar. Então, eles não foram a Deus, perguntar a Deus onde nós pecamos, onde nós erramos. Eles decidiram, então, ali ir contra seus líderes, Moisés e Arão. Ir contra alguém. E quantas das vezes tem pessoas que culpam alguém, mas não procura entender qual é o processo, o que ela precisa aprender, o que ela precisa absorver de tudo aquilo, que é a total dependência de Deus. É nós nos lançarmos a Deus, não culpar, mas sim olhar para aquele que pode todas as coisas, olhar para aquele que pode nos ajudar. Não é governo, não é alguém, não é patrão, não é marido, não é esposa, não é filho, não é a mãe, não é o pai que vai suprir as nossas necessidades, mas sim é o próprio Deus, o poderoso, o grande eu sou. Aleluia. Ó, e contendeu o povo com Moisés e falaram dizendo: quem dera se tivéssemos morrido quando pereceram nossos irmãos diante do Senhor. Então agora eles desejavam até a morte, porque eles estavam passando por uma necessidade, eles estavam no caminho para a terra prometida, eles estavam no caminho da bênção, eles estavam ali em Cádiz, estavam de frente com a bênção, estavam de frente com a montanha, né, das bênçãos, mas eles estavam murmurando, estavam reclamando, eles desejavam a morte. Nós temos que vigiar, porque quando vem uma grande bênção, também vai vir um grande ataque. Quando está para chegar uma grande bênção, também vai vir um grande levante. Por quê? Então eu não quero. Não, porque o inimigo da nossa alma, da minha e da tua alma, ele não quer ver ninguém conquistando, ninguém, né, tendo coisas, recebendo do Senhor. Então ele vai se levantar. Mas nós temos que nos levantar como cristão, crendo, confiando, tendo fé, ânimo. Ele pode enviar seus demônios, ele pode enviar as suas maldições, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está na minha e na tua vida do que aquele que está no mundo. Nenhum mal, nem praga alguma chegará à nossa tenda. E veja, esse povo estava ali, dessa forma, culpando a Moisés, ó. E por que fizeste vir a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? Então, agora, eles deixam bem claro, culpando a Moisés e Arão. Eles não tinham nenhum entendimento
que era o próprio Deus. E verso 5, e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de sementeira, de figueira, de vinhas, nem de romã amadurecidas, nem mesmo tem água para beber. Esse lugar era difícil, né? Não era um lugar, por mais que alguns estudiosos dizem que tinha alguns lugares ali com poças d'água, que tinha algum tipo de fertilidade, não era um lugar propício para plantação, para sementes, para figueiras, para vinhas, né? Nem romãs. Mas tinha provisão de Deus. Sempre Deus proveu, porque deserto também é lugar para provisão. E Cádiz, ele tem um significado que é cordeiro ou santidade, que nos lembra Jesus, que ele foi o sacrifício por nós, lugar do sacrifício, lugar da santidade. Cordeiro é a provisão de Deus. Deserto, né, de Cádiz, o lugar da provisão, aonde Deus ia prover para esse povo, onde Deus proveu para esse povo, mas eles, contudo, não conseguiam entender que eles não tinham que ir a Moisés e a Arão para culpá-los, mas eles tinham que perguntar: Deus, onde falhamos, onde precisamos consertar, né? Então eles disseram ali: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é esse lugar de sementeira, de figueira, de vinhas, nem de romãs amadurecidas, nem mesmo tem água para beber. Então eles começam agora a desejar aquilo que era mal, aquilo que um dia eles pediram para Deus libertar eles, que era da escravidão do Egito. Eles prosperavam, mas iam lá, eram saqueados. Eles não conseguiam prosperar, não conseguiam ser felizes. Mas agora, diante de uma dificuldade pequena, bem perto de receber as bênçãos, eles desejavam que estar em um lugar onde um dia eles pediram para Deus tirar eles. Eles queriam estar no lugar de escravo. Eles queriam voltar a estar no lugar que um dia eles clamaram e oraram, pediram tanto para Deus tirar eles, eles não conseguiam enxergar a bênção diante deles. Eles pediram pela bênção, mas a bênção estava ali, diante deles, mas eles não conseguiam enxergar como bênção. Eles não conseguiam entender. Um dia eu orei, eu clamei, nós estávamos lá, escravos na mão de Satanás, e eu pedi por isso a Deus, e agora não tem valorizado aquilo, porque no meio do processo houve um problema, no meio do processo tem um desafio, aleluia. Então eles estavam ali, e não é diferente hoje o que acontece no meio do povo de Deus, não é diferente hoje o que acontece, que muitas das vezes no meio da caminhada, aquele que aceitou Jesus, quando vem um desafio, quando vem um problema, quando surge algo, ele quer retroceder, ele quer voltar para o Egito, ele quer voltar para o pecado, ele quer voltar, né, para a escravidão espiritual. E se foram Moisés e Arão de diante da congregação, à porta do tabernáculo do testemunho, e se tornaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor apareceu sobre eles. Então veja, que nós aprendemos aqui? Que Moisés e Arão, diante de toda aquele mal, de tudo aquilo que eles estavam fazendo ali, eles decidiram ir a Deus, entregar para Deus todo aquele levante, entregar para Deus todo aquele, né, ali, aquela labuta, né, todo aquele mal que estava vindo contra eles, toda aquela injustiça que estava vindo sobre a vida deles, eles levaram a Deus. Enquanto o povo não aprendia, Moisés e Arão continuavam indo ao Senhor. Deus está falando com o povo, que muitas das vezes é ingrato, está diante da bênção, clamou, pediu por essa bênção, mas agora não vê mais como bênção, porque tem os seus desafios, tem os seus processos, tem as dificuldades. Mas, na verdade, esse povo, eles só queriam ganhar, receber. Eles não queriam ser lapidados, não queriam ser moldados. E esse processo deles estarem no deserto de Cádiz era para eles serem transformados. Eles precisavam aprender a depender inteiramente de Deus. Eles precisavam aprender que Deus é que estava no controle da situação. Eles precisavam entender que não era Arão e Moisés, né?
ali o responsável por eles, mas era o próprio Deus. Mas eles não conseguiam entender. Eles estavam diante da bênção. Eles estavam diante da bênção deles, mas eles não conseguiam, né, perceber o quanto Deus os amava. Mas agora nós podemos ver que eles estavam em Cades Berneia. E quando a gente vê Cades Berneia, tem um conceito, né, que muitos religiosos usam para falar a síndrome de Cades Berneia. O que é essa síndrome? É a síndrome aonde ali o povo de Israel, o povo de Deus, estava diante da terra prometida. E eles estavam como? Eles estavam com medo, estavam apavorados, eles estavam murmurando. Então, quando fala a síndrome de Cades Berneia, isso é um povo com medo, é um povo com a indecisão, é um povo com apatia que impede eles de prosseguirem, conquistar aquilo que eles tanto querem. E eu oro hoje no nome de Jesus que essa síndrome de Cades Barneia não esteja na minha e na tua vida. Que ela não venha impedir nós de conseguirmos conquistar o que Deus tem para nós. Que ela não impeça nós de alcançarmos e possuirmos a terra prometida, né? Porque Deus, ele tem uma promessa para mim e para tua vida. Esse povo, eles por duvidarem, eles por murmurarem, eles por reclamarem tanto, não entraram na terra prometida. Eles não conseguiram possuir a terra prometida. Que nós não venhamos ser como esse povo, porque muitas das vezes tem bênçãos que era para ter chego há muito tempo e não chegou. Por quê? Porque houve murmuração, porque teve medo, porque teve dúvida no coração. Que nós não venhamos duvidar de Deus, mas que nós venhamos estar completamente entregues na mão do Senhor. Que essa síndrome de Cades Barneia, que significa a indecisão, o medo, não venha fazer parte da minha e da tua vida. Se Deus disse para você, vai. Se Deus falou para você, você consegue. Se você tem uma palavra, fique com a palavra de Deus. Vai ter os levantes, vai ter a investida do inimigo, vai ter, né, o inimigo da minha e da tua alma tentando nos paralisar, mas que nós não venhamos ficar. Que todas as vezes que vier o medo, a indecisão, a insegurança, que você não fique nesse estado de apatia diante de uma grande decisão. Que você fique com a palavra de Deus, porque a apatia, pessoas ali que ficam, né, indecisas, elas não conseguem alcançar as promessas de Deus. Elas não conseguem, quando elas ficam paralisadas diante de um objetivo, de algo tão grande que Deus tem para derramar sobre a minha e sobre a tua vida, é o que o inimigo quer. Ele quer que nós ficamos dessa forma. Então, nós aprendemos que a síndrome de Cades Barneia é o que nos impede de confiar em Deus, que é o que nos impede, que nos paralisa. O medo, ele vem para nos paralisar diante das dificuldades, que são processos. Eu digo que não é dificuldade, são obstáculos que Deus coloca para nós vencermos, em nome de Jesus. Deus, ele nos escolheu, porque ele viu em nós algo poderoso e grande que ele colocou. Não é nós, é dele. O poder é dele, os dons são dele. Então, que nós não venhamos ficar paralisados diante dos desafios, diante das investidas do inimigo, diante das acusações que o inimigo levanta contra a minha e a tua vida. Porque lembre-se, Deus diz que quem nos acusa não é o próprio Deus, mas é o inimigo da minha e da tua alma, que dia e noite está diante de Deus nos acusando. Então, quando você tem dúvida, quando você paralisa, o inimigo está lá. Tá vendo? Tem uma grande promessa nas mãos dessa pessoa. Tem uma montanha para ela vencer. É só ela subir e possuir. Não, esse povo ficou murmurando, porque não tinha água. Eles já tinham visto tantas provisões de Deus, mas estavam ali procurando um culpado e não queriam se colocar na posição, em nome de Jesus. Então, que nós venhamos entender que nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé para não desistir e para decidir, né? Seguir adiante, tomar posse das promessas de Deus. Não, isso é para mim, eu quero isso. Deus me capacitou. Não sou eu, mas é o próprio Deus que tem me capacitado cada dia mais. E eu quero possuir essa terra. Eu quero fazer parte desse tempo. Eu quero usufruir
dessa oportunidade no nome de Jesus. Amém? Então, eles estavam cegos. Eles não conseguiam entender que era Deus que estava ali, colocando eles diante de uma dificuldade para ver qual era a reação deles. E quantas das vezes é assim o ser humano? Passou por tantas bênçãos, tantos livramentos, tanta coisa que Deus já fez, né? Tantos milagres. E quando vem uma dificuldade, desanima. Não, que nós não venhamos ser murmuradores. Quando nós não conhecemos a Cristo, tudo bem, né? Você não conhecia um Deus, um Salvador, um Deus de providência, um Deus de milagre, que mesmo quando nós não éramos cristãos, ele já nos dava livramento, ele já cuidava, ele já zelava. Quando eu olho para trás e vejo desde o começo, desde a minha infância, cada livramento, cada cuidado de Deus na minha vida, eu vejo, só podia ser Deus, né? E ele estava lá, mesmo eu não sabendo, ele estava lá. Mesmo eu na minha pequenez, né? Como eu sempre dizia, eu sentava ali na ribanceira, na casa onde a gente morava, ficava olhando pro céu, falando com Deus, né? Eu ficava olhando aquele céu lindo, maravilhoso, e ficava falando com Deus ali. Eu sabia que tinha alguém ali, né? O Criador. E eu passava horas ali, com aquela minha intimidade com aquele que ainda não tinha se revelado totalmente a mim. Mas ele estava cuidando em cada detalhe. Quando eu me sentia solitária, quando eu me sentia com frio, quando eu tinha fome. Foi uma infância muito difícil, de muita escassez. Mas, contudo, Deus cuidou. Foi uma infância de não ter roupa, de não ter calçados, de passar friagem. Foi uma infância, né, onde minha mãe não tinha paz na minha casa com meus irmãos, que bebiam, né, e faziam loucura, a gente tinha que pular a janela na madrugada, minha mãe acordava a gente, que estava ali no quentinho, e fazia a gente pular a janela, correr pra rua com medo, então, a gente passou por tudo isso, e eu olho e eu falo, foi Deus. Porque hoje, muitas das vezes, os filhos da gente têm de tudo. Um ventinho já resfria, um ventinho já tá gripado, né? Mas a gente vê que Deus cuidava e zelava em cada detalhe. Cresceu, sobreviveu, né? Eu falo que não tem isso. Quando Deus tem um propósito, pode passar pelo que for. É a forja de Deus, é o cuidado de Deus, é o zelo de Deus. Crescemos, estamos aí, agora constituí minha família, tenho meus filhos, é outra história, é outro tempo. Eu sou grata a Deus, em nome de Jesus, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Em nome de Jesus. Aquilo ficou no passado. Mas quando nós murmuramos diante dos desafios da nossa vida, quando nós murmuramos diante das dificuldades, nós estamos querendo voltar para aquele tempo do Egito. Mas nós tenhamos que lembrar que nós temos um Deus que é santo, é poderoso e é grande. Quando ele diz avance, avance, é para nós avançarmos. Vai à frente, é para nós irmos à frente. Então veja, esse povo estava murmurando. Olha o que Deus está dizendo para mim, para a tua vida. Talvez tem coisa que você pediu a Deus. Quando você estava no Egito, você estava cansado, você estava ali sendo oprimido, você estava sozinho, você estava na mão de Satanás, você estava ali às vezes sendo usuário de droga, estava abandonada, estava desamparado. E agora você pediu, orou a Deus por algo. E Deus te deu. E você tem agora reclamado disso. Você tem reclamado porque tem os desafios, porque tem as dificuldades. Que você não fique com essa síndrome de Cades Barneia. Que você não fique com essa síndrome de que eu não consigo, eu não posso, eu não suporto. Jesus, ele passou pela cruz por mim e por você. Jesus suportou tudo por mim e por você. Em Cades Barneia fala ali a provisão, né? Ali, quando fala cordeiro ou a santidade, fala da provisão de Deus. Então, a síndrome de Cades Barneia, a gente vai olhar porque é a síndrome que o povo estava diante da bênção, diante da provisão, diante daquele que pode resolver os nossos problemas, que é Deus, é Jesus de Nazaré, e ele está como? Murmurando. Ele está como? Com medo, está com indecisão, está apático, né? Ele está indiferente.
E Deus está dizendo, avance. Não é hora de ficar abatido. Não é hora de retroceder. Mas é hora de prosseguir. Independente dos levantes que tem vindo. Porque o inimigo, ele não vai ficar parado olhando e aplaudindo. Você já viu alguém invejoso, alguém que não gosta de você, te aplaudir? Ele pode ir lá olhar as tuas coisas nas redes sociais, ele pode ver as suas conquistas, mas ele nunca vai lá e curtir, vai dar um aplauso, não, nunca vai fazer um comentário, porque o inimigo da minha e da tua alma é assim. Não estou dizendo de pessoas, estou dizendo no espiritual. Ele age dessa forma. Ele só analisa, ele olha para ver o momento e a hora exata de poder vir te acusar, de poder vir te derrubar. Mas maior é Deus. Então não fique com apatia espiritual. Se levante no nome de Jesus. Tem algo estranho. Estou cansada demais. Vou orar no nome de Jesus. Isso não está normal. Não, estou sentindo minha casa pesada, não está fluindo. Vou orar no nome de Jesus. Essas cadeias vão quebrar no nome de Jesus. Porque Deus diz que tem uma terra prometida. Cades Barneia estava diante da terra prometida. Eles estavam ali a vamos dizer, um passo da terra prometida. Aleluia! Mas eles não conseguiam entender, né? Eles não conseguiam ver que era o próprio Deus que estava ali dando para eles uma prova. Deus estava provando eles para ver como que eles eram. Mas eles estavam murmurando porque não tinha água. Depois nós vamos ver aqui, né, Moisés lidando com a água na rocha, que também foi ele ficou tão irritado com o povo que ele acabou por pecar. Mas isso nós vamos falar amanhã. Então eu espero que você tenha abrido o teu coração para absorver o que Deus quis falar com você hoje, né? Que você não venha murmurar, que você não venha reclamar daquilo que Deus te deu. Muitas das vezes a pessoa não tinha filhos, queria filhos, e agora fica murmurando que dá trabalho, que está cansada, que está isso, que está aquilo. Mas glória a Deus, né? Que eles estão com saúde, estão fazendo arte, que eles estão dando trabalho. Cada época é um processo, cada fase é um processo, é uma demanda. E nós vamos, com Jesus, cumprir com excelência para a glória de Deus. Amém? Então, que você não murmure da bênção que você pediu um dia para Deus, porque no meio do caminho tem obstáculo, tem dificuldade, tem coisas para decidir. Não reclame, no nome de Jesus. Fique feliz, alegre. Não fique como esse povo, com apatia espiritual. Não fique como esse povo que estava com a síndrome de Cades Barneia. Estavam no lugar da provisão, no lugar da bênção que estava diante deles. Mas eles preferiram reclamar, preferiram murmurar contra Deus. Então que nós venhamos ficar com essa palavra. Não fique com a síndrome de Cades Barneia. Amém? Você é serva e servo de Deus. Que nós venhamos ser gratos por tudo que Deus tem feito na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome, a ti toda a honra e toda a glória. Senhor é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. Perdoa-nos, Senhor, quando reclamamos daquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos. Perdoa, Senhor, porque nós temos reclamado, um dia tanto pedimos e hoje nós estamos como murmurando, reclamando. E isso faz reter as nossas bênçãos. A murmuração faz que as nossas bênçãos sejam retidas, mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada um dos seus filhos, de cada um de nós, e que o Senhor venha nos capacitar para vencermos cada obstáculo, porque cada bênção que chega, quanto maior ela é, vai ser um novo processo, um novo, problema para ser resolvido, mas um problema bom, um problema de bênção, em nome de Jesus, amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano, glória a Deus, aleluia.